Um problema simples de geometria com enunciado curto. Quando é assim, a gente espera que a solução seja curta também, né? E não foi dada a figura. Vamos fazer a figura aqui no rascunho. ABC é um triângulo equilátero. Sejam D, E e F pontos sobre os lados BC, CA e AB, respectivamente, com FA valendo 9. Então, olha aqui, o ponto F está sobre o lado AB, o F está por aqui, e o FA vale 9. Mas a gente ainda não sabe o lado do triângulo, né? Agora, isso aqui é uma informação importante. Essa informação, por sinal, permite descobrir o lado do triângulo. Olha aqui, AE é igual a EC, que é igual a 6. Então, o E é um ponto sobre o lado CA, aqui, e ele está com distâncias iguais a 6. O E equidista do A e do C, de 6 unidades. Então, isso aqui é 6, isso aqui é 6. Daqui a gente tira que o lado do triângulo é 12. Agora, voltando lá para o ponto F, se o lado vale 12 e ele deu que o F está em AB e FA vale 9, a gente pode desenhar aqui onde está o F. O F está em AB e o FA vale 9, como o lado vale 12, então está acontecendo isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui a metade, 6 para lá, 6 para cá. Agora eu pego a metade da metade. E aqui está o ponto F com uma distância aqui igual a 9. E aqui 3, claro. E o D está sobre o lado BC, de tal forma que a gente tem isso aqui, ó. CD é igual a 4. O D está no lado BC e CD é igual a 4. Então, olha aqui, 4 é a terça parte de 12. Vamos dividir, então, aqui em 3 partes. E o D está aqui. Bom, então a gente tem aí os pontos D, E e F. Forma aqui um triângulo, né? E aí ele pergunta isso aqui, ó. Determine a medida em graus do ângulo... Aqui é ângulo. Do ângulo DEF. DEF. Então... DEF, ele quer essa medida aqui. Então, essa aqui é a figura bem simples, né? E ele quer esse ângulo. O que a gente pode usar para resolver isso aqui? Olha, esse aqui é um problema que a gente resolve facilmente usando, sabe o que? Lei dos cossenos. Olha aqui, ó. A gente tem os ângulos do triângulo, claro, triângulo equilátero, 60 graus, 60 graus e 60 graus. A gente tem essas medidas, ó, 6 e 9. Dá então para calcular esse lado é F. Aqui também a gente tem medidas, ó, 6. Vamos botar as medidas aqui. Isso aqui é 4, isso aqui é 8, aqui é 9, aqui é 3. Então a gente tem condições de calcular esse lado usando lei dos cossenos. Temos aqui dois lados desse triângulo, AEF, e o ângulo entre eles, 60. A mesma coisa aqui nesse outro triângulo, CDE. A mesma coisa aqui nesse outro triângulo, BDF. Conhecendo os lados e o ângulo, né? Podemos usar a lei dos cossenos aqui e assim a gente descobre o valor desse ângulo que o problema pede. Parece bem simples, né? É um pouco trabalhoso, mas em 5 minutos dá para fazer essas contas aí. Agora tem uma outra maneira de resolver isso, que é uma maneira mais rápida, que é por semelhança, tá? Querem que eu faça das duas formas? Eu vou fazer pelos dois processos. Primeiro só usando lei dos cossenos e depois usando somente semelhança, que vai ser uma solução mais rápida. Aqui, começando com lei dos cossenos nesse triângulo AEF, a gente vai ter o seguinte: EF ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, que é mais menos 2 vezes o produto deles vezes o cosseno do ângulo. Então, menos 2 vezes o produto deles, 6 vezes 9, e o cosseno de 60 é meio.
Então, fazendo essas contas aqui, isso aqui vai ficar 36, aqui 81, e aqui, ó, 2 vezes esse cosseno que é meio, vai cortar aqui o 2, vai ficar 6 vezes 9, 54. A gente subtrai, então, subtraímos 54. Isso aqui vai dar 117, tirando 54, isso dá 63. Portanto, o EF vale raiz de 63. A mesma coisa aqui para esse outro triângulo. Isso aqui vai ficar DE ao quadrado. Quadrado desse. Quadrado desse. Menos 2 vezes o produto deles, cosseno de 60. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Vai cortar o 2 com 2, aí vai ficar somente o produto dos lados. Então isso aqui vai ficar menos 24. Isso vai dar 52 menos 24, 28. Então, essa medida aqui é raiz de 28. Finalmente, esse aqui, isso vai ficar DF ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes, vai cortar o cosseno de 60 igual aqui, vai ficar menos, esse vezes esse, menos 24. Então isso aqui vai ficar 64 mais 9 dá 73, e tirando 24, isso fica 49. Então, o DF vale raiz de 49, que é 7. E, finalmente, a gente faz uma lei dos cossenos nesse triângulo para calcular o ângulo que ele pede, DEF, DEF, esse aqui. Vamos chamar de alfa. Isso aqui vai ficar, esse lado ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes o produto deles. Aí esse produto deles, vamos dar uma simplificada nesses radicais aqui. Raiz de 28 é 2 raiz de 7. E raiz de 63 é 3 raiz de 7. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 7, 42. Então, 2 vezes o produto deles, vezes o cosseno de alfa. Daqui a gente tem o valor do cosseno de alfa. O cosseno de alfa, essa continha aqui, vai dar aqui 28 mais 63, isso dá 91. 91 tirando 49, isso dá 42. Então o cosseno de alfa vai ficar 42 dividido por 2 vezes 42, que dá meio. Cosseno de alfa é igual a meio. Então, quanto que é o alfa? O alfa vale 60 graus. É o ângulo agudo cujo cosseno é meio. Então, solução por lei dos cossenos é fácil. E você pode fazer essa solução na prova. É 1 minutinho para cada lei dos cossenos dessa aí. Você leva 5 minutos para calcular isso aí. Então, uma solução que não é muito imaginativa, mas bem razoável, né? Agora, vamos ver uma solução aqui que aparece também, mais difícil de enxergar, porém usando apenas semelhança. Olha só, sem fazer muita conta, vamos enxergar aqui 2 triângulos semelhantes que tem nessa figura, que vão mostrar pra gente qual é a resolução. São 2 triângulos aqui, é esse triângulo CDE e esse outro triângulo aqui, AEF. Reparou que esses 2 triângulos são semelhantes? Por que que eles são semelhantes? Porque ambos têm aqui um ângulo igual de 60 graus. E além do mais, os lados que são adjacentes a esse ângulo de 60, eles estão numa razão
de 3 para 2, olha aqui, ó, 6 para 4 é a mesma coisa que 3 para 2, né? E aqui também, ó, 9 para 6 também é uma razão 3 para 2. Ou seja, esse lado é 50% maior que esse e também esse lado é 50% maior que esse. É como se fosse isso aqui que acontece, ó. Você tem aqui 4 e 6 e um ângulo de 60 entre eles. Aqui a mesma coisa, com os lados maiores, porém ainda proporcionais a esses números. Você tem aqui 6 e 9 e um ângulo de 60 entre eles. Só desenhei em outra posição. Esses dois triângulos aqui são semelhantes. Se eles são semelhantes, os outros ângulos deles são iguais. Então, se a gente chamar esse ângulo aqui de x, esse aqui é x também. E se a gente chamar esse ângulo aqui de y, esse aqui é y também. Então aqui nesse triângulo, esse que eu estou chamando de x é o ângulo oposto a 6. Esse aqui, ó, x. Nesse outro triângulo aqui, o x é o ângulo oposto a 9. Oposto a 9, isso aqui é x também. E o ângulo y, aqui é o ângulo que está oposto ao 4. Então, o ângulo que está oposto ao 4 é esse aqui, ó, y. Nesse outro triângulo, o y é o ângulo que está oposto ao 6. Aqui, oposto ao 6, esse é o ângulo y. Então, são dois triângulos semelhantes. Vamos destacar esses dois triângulos aqui. Agora, esse ângulo alfa que o problema está pedindo, ele pode ser calculado como, por aqui, ó, isso aqui é 180 menos x menos y. Ou seja, 180 menos x mais y. E quanto que vale o x mais y? Olha aqui, esses triângulos têm um ângulo de 60, um ângulo x e um ângulo y. Como a soma deles dá 180, quer dizer que a soma desses dois aqui é 120. Então, x mais y vale 120 graus. Portanto, o alfa vale 60 graus. Então, encontramos o ângulo, sem fazer cálculo com ângulo, né? Mas usando semelhança.